Padaya Krishnam Prastaya Bhutali Srimad Bhaktivedanta Swami Damini Namastarasvati Devi Uravani Bacharine Nirisisha Sunyavatsan Desacharine. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Jaya Radhe Krishna Jaya Hare. Olá, eu sou Alice Gomes, sou vegana, nasci vegana, de pais veganos e eu nunca comi carne. Eu sempre começo os vídeos com essa frase. Então, muitas pessoas me perguntam: mas você nunca comeu produto animal ou teve vontade? Eu sempre falo que nunca comi carne, mas eu vou confessar pra vocês. Eu já comi manteiga. Eu nunca falei que nunca comi produto animal nenhum. Eu disse que nunca comi carne. Isso aí eu garanto. Nunca comi carne. Isso não entra na minha boca. Nunca entrou e nem vai entrar. Se entrar, eu boto as tripas pra fora, porque só de sentir o cheiro eu vomito. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê de eu ter comido manteiga. Algumas pessoas perguntam, né? Por que eu nasci vegana? Como foi, né? Que aconteceu isso? Então é o seguinte. Meu pai é professor de artes marciais desde a adolescência. 13, 14 anos ele já buscava esses meios, assim, de uma melhor saúde. Então ele começou a ter contato com monges budistas, com esse lado, né? E ele foi aperfeiçoando com o passar do tempo. 16 anos, 18 anos, 20 anos, ele sempre foi pesquisando sobre alimentação, sobre uma vida mais regrada. Então ele fez cursos, né, de alimentação e tal, falava sobre alimentação química, como a margarina, né, tinha várias coisas perigosas, e também, né, sobre o problema de comer carne. Então, quando ele e minha mãe se casaram, e isso foi fundamental para que eu nascesse vegana, que a minha mãe topou mesmo nesse caminho. E quando eles se casaram, porque meu pai ele sempre fala assim, que nunca foi fã de carne. Mas ele comia, chegar na casa da sogra ele comia, né, e tal. Mas assim, muito pouca, nunca foi, né. Minha mãe falou várias vezes, né, que o pessoal dizia, tu vai casar, tem que aprender a matar galinha e tal. Aí ela saía correndo e deu graças a Deus, porque nunca matou uma galinha. Conseguiu escapar dessa e casou com um vegano, né. Então, assim, eles toparam mesmo, né, os dois, seguiram esse caminho e foram estudando mesmo a fundo o veganismo. Vegetarianos, né, no começo eles eram vegetarianos porque ainda tomava leite e comia ovos. E assim, uma das coisas fundamentais não foi exatamente religiões ou coisas que vinham do Oriente. Também eles se basearam muito também nos adventistas, né, do sétimo dia, da L.G. White, que eles também, tem muitos que são veganos ou vegetarianos. Existe um livro chamado Nutrição Orientada, do pastor, acho que é pastor, Duval Stocker, que é da religião adventista do sétimo dia. E esse livro foi um dos que ajudou muito eles, né, em relação à alimentação. Eu lembro quando eu era pequena, eu gostava de ver, porque tem umas fotos bonitas de fruta e tal, eu enchia a boca d'água. O que levou eles a pararem de comer ovos e derivados de produtos animais, né, e tal, foi que o pessoal começou a misturar água no leite e tal, e a minha mãe disse que começou a ficar enjoada, não quis mais. Aí cortaram, né, antes de eu nascer, isso foi logo no começo. Logo quando eles casaram, aconteceu isso. E meu pai, como fazia musculação na época, né, o pessoal tinha muito essa de usar ovos. Mas assim, ele também começou, né, a minha mãe disse que
Eles compravam ovos de capoeira, né, já para evitar essas coisas de hormônio e tal, mas assim, quando começava a quebrar e vinha, parecia aqueles embriões de pinto, né, quando quebrava o ovo aí tava o bichinho lá, e ela disse que começou a ficar horrorizada com aquilo ali, aí foram abandonar os ovos. Então parece que a natureza foi me protegendo. Ela foi realmente tirando, a natureza foi arquitetando para minha vinda vegana. Então assim, o conhecimento em relação às artes marciais, a medicina natural, né, a medicina chinesa, tá sendo unida a esse lance de saúde relacionado ao pessoal adventista, e também assim alguns conhecimentos budistas e tal. E quando foi um pouco mais tarde, cerca que eu tinha uns 7, 8 anos, por aí assim, nós conhecemos o movimento Hare Krishna. Através de livros, alguns amigos, já tinha alguns livros na minha casa, meu pai já tinha uma... Eu sempre gostou, né, de comprar livros assim, né, que falava coisas legais, espiritualidade. Mas através de um amigo a gente conheceu, né, o movimento Hare Krishna. E foi assim, uma coisa que marcou na minha vida, que foi para sempre. Nós convivemos um tempo na comunidade. Foi muito bom assim para minha educação, um fortalecimento espiritual. E a vida espiritual em si, né? De respeito a tudo, né? Aos animais, à natureza. Hoje existem muitos Hare Krishna veganos, mas há a cultura védica que é permitido o consumo de leite, né? Leite e derivados de leite, manteiga principalmente. Tem essa imagem de Krishna, tá na lâmpada aí, mas meu Krishnazinho que eu amo, adoro. Deixa eu posicionar a câmera para vocês verem melhor. Krishna geralmente está sempre com um pote de manteiga, né? Sempre roubando manteiga. Então assim, Krishna, você vai encontrar muitas imagens de Krishna sempre comendo manteiga. Então quem é Krishna? Krishna é considerado pela cultura indiana, cultura Vaishnava, a suprema personalidade de Deus. Os hindus acreditam que sempre que há um declínio na Terra, quando a coisa está ficando muito feia, Krishna, o próprio Deus, Krishna se divide e manda parte da alma dele para a Terra, para que ele consiga proteger os devotos, né? Os devotos em geral não são só Hare Krishna, são pessoas que buscam um mundo melhor, buscam a Deus. Então Krishna é o avatar mais importante que foi mandado aqui para a Terra, segundo a cultura védica. Então assim, algumas pessoas perguntam qual é a minha religião. Eu e meus pais aqui, a gente não tem uma religião definida. Eu costumo dizer, tenho todas e não tenho nenhuma. Por quê? Eu, particularmente, prefiro estar livre para acreditar no que eu quiser. E eu gosto de estudar tudo. Eu acho que toda religião é boa. Eu acho que todo avatar trouxe coisas boas pra gente. Mas assim, eu me identifico demais com a filosofia Hare. É do coração, assim, nasceu mesmo no coração. Tanto que, mesmo não tendo Hare Krishna aqui na minha cidade, eu gosto de fazer mantras, eu continuo todos os dias quando eu me acordo. Já faz parte de mim como se fosse qualquer outra coisa, como se eu fosse acordar e precisasse beber água ou respirar. Então a minha união com Krishna não depende exatamente de uma religião ou de eu ser iniciada, não. É uma coisa que eu trago daqui de dentro. Que eu falo assim, com Deus como se ele fosse meu melhor amigo. É que as Vedas falam, né, sobre associação com Deus. De você ter associação como se fosse seu pai, seu filho, seu melhor amigo, né? Isso são as uniões que fazem você estar interligado com Deus. Então, é isso que a religião Hare Krishna representa para mim. Não só Hare Krishna, como o budismo ou o cristianismo também. Mas assim, que a cultura que eu mais me identifico realmente é a Hare Krishna. Porque não existe essa de vários deuses.
você tem um Deus, eu tenho outro, não. Deus é um só. Agora, existem várias faces de Deus, ou várias culturas diferentes que você pode adorar a Deus de cada forma. Apenas isso. Então é isso que eu acredito. E é isso, porque Deus para mim é um só. Mas a cultura que eu me aproximo mais, assim, que eu me identifico mais, que eu gosto mais dos rituais e tal, é a Hare Krishna. Bom, mas a pessoa fala porque muita gente não conhece, né, gente? Então tem que explicar. Mas vamos à história da manteiga. Então, assim, os Vedas falam que Krishna, ele veio como um vaqueirinho. Ele era pastor de vacas, né? Então, assim, é por isso essa cultura de que a vaca é sagrada. E ele tomava conta das vacas e tal, e os pastores produziam manteiga, essas coisas. Então, os Hare Krishna curtem muita coisa láctea, né? Então, quando eu tava lá, eles criam vacas, não muitas, porque eles não são criadores de vaca, né? Eles criam algumas vacas, porque são sagradas, como o pavão também. E eles tiram leite para fazer a prachada. Prachada são alimentos que a gente oferece a Deus. Então, lá as vacas não é essa coisinha da vaquinha feliz que o pessoal cria, solta, né? Para depois abater, não, como abatedor humanitário. As vacas lá no movimento, elas são respeitadas feito gente, ou até mais do que gente. Eles têm um carinho, assim, enorme pelas vacas. Eles não têm essa de... Porque o que acontece? Há um conflito entre veganos e Hare Krishna, às vezes, eu já vi isso. Alguns Hare Krishna não aceitam a opinião dos veganos, por causa da relação ao leite. Eles acham que a gente quer contrariar a literatura védica, mas não é isso. O problema é que as vacas, mesmo sendo criadas livres, quando não é uma comunidade Hare, se ela for para comercializar o leite, o que acontece? As vacas precisam estar constantemente grávidas para ter o bezerro, para ter o leite. E o que acontece com esse bezerro? Ele vai para o matadouro. Então, a partir do momento que você consome muito leite, serão muitos bezerros. E se não forem femininos, né? Se não forem do sexo feminino, eles vão para o matadouro. E as vacas também, não vai durar muito não. Então, mesmo que você diga assim, não, mas eu não compro leite das indústrias, eu compro ali da fazenda e tal, mas está acontecendo isso. Se eles não respeitam a vaca como os Hare Krishna respeitam, os bezerrinhos dela vão para o matadouro. Então, infelizmente, devotos, ao comprar leite de fazendas que produzem para vender, infelizmente, acaba sendo indiretamente contribuído para que essas vacas sejam torturadas e os seus filhos mortos. Então, Krishna veio, a missão de Krishna então, a literatura védica não quer que você tome leite obrigatoriamente. Você pode tomar, mas não a esse preço. A literatura védica quer proteger as vacas que Krishna amava. Então, vamos repensar em relação a isso. Então, o que aconteceu quando eu estava lá? A vaca. Eu lembro que tinha um rapaz lá chamado Carlitos, acho que depois o nome dele espiritual era Hare Krishna, algo assim. E tinha também um devoto que tomava conta da horta, chamado Priyavana, que até anos depois eu achei ele no meu Facebook, ele estava lá e nem ele me conheceu, nem eu conhecia ele, porque eu conheci quando ele... Eu conheci ele quando eu era criança ainda. E ele ficou emocionado, né? Foi muito interessante, assim. E esses rapazes que tomavam conta, né, da horta e tal, e da vaca, eles pareciam filho da vaca, sabe? Você sabe o que é aquela relação de mãe e filho? Era praticamente como se eles fossem irmão do bezerro lá, do bezerrinho dela. Então não tinha essa de roubar o leite do bezerro. A vaca amava tanto eles que realmente doava. Tirava sem ela esconder ou reclamar ou chorar nem nada. Eles tiravam leite de boa. E não era aquele mundo de leite para tomar, não. Eles tiravam apenas um pouco para fazer as oferendas para deidades, que eram alguns docinhos. E pronto, sem nenhuma exploração. Eu sei que pode ter vegano que não concorde com isso que eu estou falando aqui.
Mas assim, é uma cultura. Eu respeito, eu acho interessante, porque se é daquela forma ali que a vaca era tratada, e não era explorada, eles só tiravam um pouquinho de leite, né? E sem sofrimento. Então, realmente, eu não via pecado naquilo. Porque o que acontece quando você ama alguém? Você quer doar o que você tem, alguma coisa que você tem, né? Você não vai doar todo o seu sangue, você não vai doar sua vida inteira. Mas você quer fazer alguma coisa por aquela pessoa que você ama. Então, era uma troca de amor que eu via ali, né? A relação entre os devotos e aquelas vacas. Era muito bonito isso, assim. Era uma coisa realmente abençoada. E a vaca não estava sofrendo. Eles tinham o maior respeito pela vaca. O bezerrinho, tudo aquele amor, abraçava, beijava. Cara, era muito lindo aquilo aí, sabe? Então, realmente, aquele leite que a vaca doava para ser oferecido realmente era abençoado. O que é totalmente diferente de qualquer outra situação, né? De uma fazenda que é comercializado leite, como eu acabei de explicar. Então eles também faziam a manteiga clarificada, né? Que chama o ghee, que tira toda a parte mais gordurosa da manteiga e deixa ela tipo um óleo e tal. Então assim, eu comi lá. Comi esses docinhos e comi a manteiga. E de boa. Minha pele linda, né? Maravilhosa. Vocês veem, né? Que a minha pele, eu não uso pó, não uso maquiagem nem nada, eu só uso um lapisinho aqui. Eu só uso um lápis no olho, batom, eu não uso pó, né? A minha pele é bem limpa. Então eu realmente usei produto lácteo na comunidade. Nunca tomei leite puro, mas assim, cheguei a usar esses docinhos e eu consumia. Mas aí, cara, vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu cheguei na civilização, que eu saí da floresta, na minha casa, né, apesar da minha casa ter natureza, mas é a cidade, a gente foi fazer experiência com o ghee. Comprar manteiga normal, de fazenda, pra fazer o ghee em casa. Clarificar. Então foi o que aconteceu. Quem tem mais de 30 anos já deve ter assistido um filme chamado Horizonte Perdido, que a moça que vivia lá ela vivia na comunidade, né? Ela era bem linda, jovem e tal. E quando ela saiu da comunidade, ela envelheceu de repente. Ela ficou cheia de ruga. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Quando eu usei a manteiga fora daquele lugar, a manteiga normal, que não era daquela vaquinha lá bem tratada, eu virei um monstrinho. A minha pele encheu de espinha, fiquei horrorosa. Até aí, tudo bem, eu era pré-adolescente, mas até aí minha pele era limpa. Ainda hoje eu tenho uns buraquinhos aqui que estragam a minha cara. Por isso que eu só gosto de filmar de um lado, sabe? Do outro lado tem essas cicatrizes ainda, das espinhas que ficaram por conta da manteiga. Então, a minha família e eu, a gente percebeu que aquela manteiga lá do Hare Krishna era totalmente diferente da manteiga daqui. Por quê? Tanto o clima lá favorecia, porque era mais natural e puro, como a manteiga de uma vaca que está fazendo um negócio ali, está doando de boa, é totalmente diferente de uma vaca que está sendo comercializada, né? Mesmo que seja de fazenda. Então, devoto, me escutem. Eu sou uma Hare não iniciada, mas eu sou uma Hare de coração, muito apegada a Krishna. Amo de paixão. Olhar para todo canto e ver Krishna, na verdade é essa. Como o meu melhor amigo, sabe? Aquela relação assim. Junto, de Deus junto. Que não é aquele Deus que tá lá longe. É aquele Deus que te ouve mesmo. E assim, não fiquem chateados com os veganos quando eles falarem em relação à vaca. É porque eles sabem a exploração, o sofrimento que elas estão passando. Claro que se todo mundo tivesse a chance de ter uma vaquinha como aquela que eu conheci na minha infância. Lá o nome dela era Govardhana, eu nem sei se ela ainda está viva. Já faz muito tempo. Se todo mundo tivesse uma Govardhana, né? Que doasse o leite com amor. Aquele pouquinho ali, né? Por amor. Como se as pessoas também fossem filhos delas, era uma coisa. Mas as vacas estão sendo exploradas, elas podem ser criadas livres. Mas os filhos delas vão para abatedouro por conta do consumo. Porque estão comercializando, estão vendendo leite. Então elas precisam estar parindo o tempo todo. E esses bezerros irão para o matador. Infelizmente você está contribuindo com a matança das vacas, dos bezerros.
Então é isso que o veganismo está tentando passar para vocês. Então, veganos, assim, tentem entender que eu estou tentando passar, né? Essa relação de amor entre a vaca e as pessoas, que é o que a cultura védica passa. Porque as vacas doavam, era a forma delas demonstrarem o amor que elas tinham pelo fato de Krishna cuidar delas. Era doar o leite para ele. Da mesma forma que a Govardhana fazia com os devotos. Mas não é o caso das fazendas em geral, nem das fábricas, nem das indústrias de leite. Infelizmente. Tanto que eu senti no meu corpo a própria experiência, né? De que fora daquele lugar, a manteiga me fez muito mal. Então foi negócio, acho que, sei lá, foi nem 15 dias, eu parei totalmente e nunca mais eu quis saber de manteiga. Não dei de nenhum produto animal e parei. Não fez falta pro meu corpo, pelo contrário, a manteiga me fazia um mal desgraçado. Dava muito calor no meu corpo, meu pai também sentia muito isso, a minha mãe. Dava um calor, sabe, um negócio com reboliço lá dentro. Acho que meu corpo estava adaptado, né, com os vegetais e tudo. E dava essa erupção na minha pele, ficava, tipo, era como se o sangue ficasse sujo, era algo assim, parecia isso. Não foi uma boa experiência, foi uma experiência péssima. Se eu tivesse continuado, a minha pele ia ficar horrorosa. Mas assim, graças a Deus, deu tempo, né, limpar. E assim, o karma, né, de certa forma, o karma da manteiga também. Então é isso, pessoal. Tenho muito carinho por vocês e a cultura védica é linda. Não tem o que criticar na cultura védica. E é isso. Mas o veganismo quer proteger as vacas. E é a mesma coisa que Krishna quer que você faça. Então, se o consumo de leite que a literatura védica recomenda para a nossa evolução espiritual causa a matança das vacas, a gente tem que pesar o que realmente Krishna quer da gente. A gente tem que pesar o que realmente Krishna quer da gente. Ele quer que a gente consuma leite a qualquer custo? Ou quer que a gente proteja as vacas que ele amava tanto? Então pense nisso. Ao conhecer o veganismo, é essa a missão do veganismo. Então é isso. E trago essa espiritualidade que nós conhecemos lá dentro de mim, e todos os dias estou em contato com Krishna, com Deus, que Deus é um só, independente de religião. Eu não tenho religião específica, porque acho que toda religião é boa e qualquer lugar que um amigo meu me chamar, eu vou de boa e tal. Eu acho que Deus está em todo lugar. Mas que eu me identifico, gosto até por esse lado de ser da alimentação, né? Do respeito aos animais, até porque conhecer os Hare Krishna foi fundamental para esse lance de não usar couro. Foi fundamental, né? Para pensar nisso, não usar cinto de couro, bolsa de couro, sapato de couro, porque realmente matava os animais. E isso, o movimento Hare Krishna foi fundamental nessa descoberta da gente. Então, acho que tem muito a ver, né, com o veganismo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez eu faça mais depois, né? Eu sei que o pessoal... Tem gente que fica pedindo, né? Fala sobre o movimento e tal, sobre a cultura védica. Aí depois eu vou fazer mais. É porque tá tendo muita pergunta, muito vídeo aí, o pessoal tá pedindo muito e eu tô ficando... muita coisa pra fazer, né? Mas aos pouquinhos eu vou fazendo pra vocês e... Curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque quanto mais inscritos tiver, eu vou me dedicar mais. E aguarde as receitas aí. E é isso aí. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. E aguardem os próximos vídeos. Então, Haribol, que significa cante e santo o nome do Senhor. Senhor Deus, Senhor Krishna, o Senhor Jesus, o Senhor Buda, Senhor Deus no todo. E é isso. União com Deus. União com as coisas boas da vida. E respeito aos animais do planeta. Quando você faz isso, você também respeita os seres humanos. Haribol.